Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque o cerco está fechando. O impeachment de Augusto Melo volta à pauta e a Gaviões da Fiel se posicionou a respeito disso. A gente também vai falar desse jogo pela Sul-Americana, o confronto diante do América de Cali, importantíssimo se o Corinthians quiser continuar vivo na competição. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Quer ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da bola? Você precisa ter o Flash Score. Quer ficar bem informado? Por exemplo, os jogos que vão acontecer nesta terça-feira gorda de muito futebol pelo mundo, mas você tá ligado no Corinthians pela Sul-Americana. Então você clica no jogo e ali você tem mais informações. Você também tem uma aba de notícias onde você fica por dentro de tudo que tá rolando aqui e no mundo. Quer tabelas atualizadas? Quer seguir o teu jogador preferido? Uma liga que você mais acompanha? E claro, o teu time do coração? Você vai ter notificações personalizadas. É o Flash Score na palma da sua mão, na tela do seu celular. Baixe agora, o link tá na descrição, é de graça para você ficar por dentro de tudo. Bom, pessoal, tem Corinthians em campo nessa terça-feira. A gente começa pela parte boa, né? O Corinthians no terceiro jogo sob comando de Dorival Júnior e fica difícil até a gente prever uma escalação. Eu tava acompanhando os principais setoristas, os portais, buscando algumas informações, e fica difícil saber porque a gente tem algumas confirmações, e elas são poucas, de, por exemplo, de ausências, né? O Gustavo Henrique tá fora, o Rodrigo Garro também, o Angileri está de volta. Então, como é que ele pode montar esse time? Eu verdadeiramente não sei. Porque ele pode manter o sistema lá da estreia contra o Novo Horizontino, preservando os jogadores, priorizando o Campeonato Brasileiro, ou ele pode dar uma sequência de 2 jogos, né? Preservando lá na Copa do Brasil, para priorizar Campeonato Brasileiro, jogo importante contra o Inter, como foi, e a vitória que acabou vindo, e depois esse jogo dificílimo pela Sul-Americana. Por que ele é dificílimo? Porque se o Corinthians não vencer, praticamente fica muito difícil conseguir uma classificação. A gente está falando de um torneio em que apenas o primeiro passa. E aí você tem aqui na tabela, o primeiro colocado é justamente o Huracan. Cabe uma secadinha também, mesmo o Corinthians vencendo o América de Cali nesta terça, o Huracan na quinta-feira, só que é contra o Racing do Uruguai, que perdeu todos os jogos até agora. O jogo é no Uruguai, vai que o Huracan, né, que venceu o Corinthians em São Paulo, por exemplo, perde esse jogo, empata, sei lá, dá uma tropeçada. O Corinthians pode ter uma vida um pouco mais facilitada, né? Porque ele vai a 7 pontos, é justamente a pontuação que hoje está o Huracan. E o América de Cali é o time que, no caso, o Corinthians terá batido e deixará de pontuar. Então, por essa conjectura, uma vitória é fundamental para deixar o Corinthians na ponta, brigando aí pela primeira posição, que dá vaga direta para as oitavas de final. Uma não vitória vai deixar a situação complicada, porque os próximos 2 jogos, o Corinthians ainda tem 3 jogos a realizar, contando dessa terça. Vão faltar 2 jogos fora de casa, em que o Corinthians necessariamente vai ter que vencer e ainda assim depender de outros resultados. Por que eu digo isso? Porque a Sul-Americana, pelo menos pelo Ramon Dias, ela foi tratada como uma competição secundária por conta do Campeonato Brasileiro. Havia uma preocupação, um temor, eles passaram muito preocupados ano passado, com o clube disputando ali perto do rebaixamento, dentro da zona do rebaixamento, durante boa parte do campeonato. Eles não queriam passar por isso de novo. Quando o time cai da pré-Libertadores por culpa deles, e aí depois entra na Sul-Americana, a prioridade nunca foi a Sul-Americana e estava muito claro isso. Com o Dorival a gente não sabe. A gente não sabe, o Dorival é um cara copeiro, ele gosta de Copas, ele é um cara que roda o elenco, mas ele trabalha jogo a jogo. Ele faz a sua gestão física, vê quem tá melhor e faz um planejamento de alguns jogos ali na frente, no horizonte, do tipo assim, eu vou ter, como por exemplo, citei, né? Vou ter o Inter e o América de Cali. Então eu preservo aqui contra o Novo Horizontino, deixo a galera um pouco mais pronta aqui, depois eu preservo ali na frente, rodando um pouco o elenco. Então eu não acho que ele vá com o time titular. O que seria o time titular? Qual seria o time titular do Dorival hoje? Vamos lá, Hugo Souza, Mateuzinho e Angileri, imagino eu. Hoje, a dupla de zaga, André Ramalho e Kaká, o Gustavo Henrique fora e o Félix Torres também que está suspenso. Então essa dupla de zaga tem jogado frequentemente.
Então esse é um ponto que daqui a pouco ele vai ter que dar uma revezada também na defesa, e ele só tem o Tchoka, né? Para poder alternar ali, senão esses caras vão jogar o tempo inteiro, porque hoje, por exemplo, ele não pode contar nem com o Félix Torres, nem com o Gustavo Henrique, então esse é um problema. A partir do meio, a gente tem ali titulares dele, Ranieri, Carrillo, e aí eu já fico na dúvida. Será o Martinez? Será o Maicon? Será o Bidon? Ele tem revezado todos eles. Isso sem contar no Charles e no Alex Santana. Mas titulares, eu acho que Ranieri e Carrillo, e aí tem vagas abertas aí. Tanto pelo sistema. É o Romero mais aberto pela esquerda ou é o Thales Magno fazendo uma ligação com o ataque? E aí o Memphis e o Yuri Alberto, time titular. Mas será que ele vai dar uma sequência para o Memphis e o Yuri em 2 jogos seguidos? Ou vai dar uma chance para o Héctor Hernandes, para o próprio Thales Magno, como aconteceu na Copa do Brasil? Gente, é muito difícil prever, porque é um técnico que está começando e já declarou que a rodagem de elenco e a gestão física são primordiais nesse momento. Só que o jogo é decisivo. O Dorival, se ele entende a Sul-Americana como importante para ele, para o clube, para a temporada, ele vai dar uma forçada nessa escalação. O que você faria? Eu quero muito saber de você aqui nos comentários. Agora a gente vai para uma parte não tão boa assim do vídeo, mas necessária porque algo está acontecendo. Aliás, tem muita coisa acontecendo no Corinthians. E agora me parece muito relevante, porque a gente já imaginava que o impacto das contas reprovadas pelo Conselho Deliberativo fosse gerar esse tipo de coisa. O Augusto Melo teve um novo pedido de impeachment protocolado. Isso significa que o presidente Augusto Melo teve mais uma derrota política dentro do clube. Ele vai enfrentar um novo processo de impeachment. O conselheiro Paulo Roberto Bastos Pedro, que é membro do CORE, aquele conselho composto por ex-presidentes, por membros vitalícios e tudo mais, que vem sugerindo o pedido de impeachment, sugeriu a reprovação das contas e que o Conselho Deliberativo acatou. Pois bem, um membro do CORE, que é justamente esse conselheiro, protocolou um pedido de impeachment. A gente sabia que isso ia acontecer quando as contas foram reprovadas. As contas foram reprovadas depois de um aumento, né, no déficit de quase 200 milhões, 181 milhões, com o passivo da dívida chegando em 800 milhões só no ano de 2024. Claro que você contabiliza essa dívida de 2,5 bi, tendo 700 milhões apenas do estádio, muitos milhões apenas de juros. A gestão se defende que tem essa diferença de quase 200 milhões que vem da gestão passada, pediu para que as contas que foram aprovadas do Duílio em 2023 fossem reabertas. Então tem uma batalha de narrativas, inclusive, para a gente entender quem está com a razão. Eu só estou dando o fato para vocês. O fato é que mais um pedido de impeachment foi protocolado e nesse momento não me parece que o Augusto tenha tanta força. Ele já teve, nos 2 primeiros, ele conseguiu. O Romeu Tuma Júnior foi afastado momentaneamente, depois voltou. Ele conseguiu, via caráter liminar, derrubar uma primeira votação. A segunda, que votou pela admissibilidade do processo de impeachment apenas, e aí depois com toda a confusão que aconteceu, com manifestação das organizadas e tudo mais, a votação depois da admissibilidade, né, do tipo assim, podemos votar por impeachment, a votação ia se estender pela madrugada, foi suspensa. Então, até esse momento, o Augusto conseguiu algumas manobras para fugir dessa situação. Agora, ele foi perdendo apoio. Ele perdeu muita gente, muitos pares. Eu nem consigo noticiar aqui todos os dias de tantas saídas que a gestão tem tido. Todo dia sai uma pessoa diferente que era membro da diretoria, que era braço direito do Augusto, que era um cara da confiança, de todos os setores. Ele vem substituindo pessoas desde que ele começou a gestão. Então ele vem enfraquecendo politicamente. Esse é o fato. Não tem nenhum juízo de valor aqui nessa informação. E agora vem a posição oficial da principal torcida organizada do clube, a Gaviões da Fiel, dizendo que, diferentemente das outras vezes, desta vez não irá se opor a um processo de impeachment. O ano passado, quando a Gaviões se manifestou de maneira contrária, e no começo do ano também, porque teve aquele processo todo que eu falei aí da admissibilidade, que o clube estava envolvido ali no Campeonato Paulista e tudo mais, e no ano passado, com o clube precisando fugir do rebaixamento, e aí com essa batalha política nos bastidores, a Gaviões ela foi
a favor do presidente. Ela se manifestou na defesa do presidente. Diante dos últimos fatos, desse enfraquecimento político, das trocas de pessoas no entorno dele, da diretoria, muitas pessoas saindo da gestão e as contas reprovadas, o presidente da Gaviões, né, o Alê, e a organizada como um todo, eles entendem que nesse momento eles não vão se opor. Se houver um processo dentro do trâmite democrático, né, melhor dizendo, de que haja um processo de impeachment, enfim, e as pessoas entendam como o afastamento do presidente, a organizada não vai se opor. Perde um apoio mais do que importante, eu diria, fundamental, porque a Gaviões da Fiel, vocês sabem, se posiciona e conseguiu, de certa maneira, né, organizar protestos e manifestações contrárias ao que todo mundo estava prevendo que iria acontecer no clube naquele momento. Nesse momento, a Gaviões fez assim, ó, lavou as mãos diante de tudo que está acontecendo no entorno e disse, bom, se tiver um processo de impeachment, que seja, que aconteça. Agora a gente vai ter que esperar. Há um pedido protocolado. Eu imagino que diante da vontade de muitas pessoas de dentro do clube, que isso vai ser rápido. Não vai demorar muito tempo para que tenha uma votação dentro do processo de impeachment do Augusto Melo. E olha, aí agora sim estou dando a minha opinião, a minha leitura dos fatos é que vai ser difícil ele escapar dessa vez. Das outras ele conseguiu. Dessa, eu não sei se vai rolar. O que vocês acham que vai acontecer? Comentem aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!